Hello, gente! Mais uma semana por aqui. Hoje nós vamos iniciar a nossa série, como vocês já sabem, ou se você está chegando agora. Aqui no Lugar Secreto a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, fala muito também sobre a nossa fé, né, espiritualidade, a importância disso. Na semana passada a gente fez uma série, que foi a primeira série do canal, que são 5 episódios, né? Que é de segunda a sexta-feira, que a gente possa escutar uma palavra e que ela vá te guiando ao longo dessa semana. A semana passada foi de volta para mim. Essa semana a gente vai falar sobre será que Deus está me vendo? Por que que eu quis, né, fazer essa série? Porque eu já passei muito por isso. Eu já passei muito por desespero, ansiedade, medo, muita coisa envolvendo esse caminho, onde as coisas ainda não estavam acontecendo e a gente tem a percepção que Deus não está nos vendo. Então, quis trazer isso para vocês. Espero que esses dias a gente consiga despertar, a gente consiga entender mais esses caminhos, né? E que você, no final desses dias, consiga entregar para Deus a tua vida, né? Os teus projetos, e descansar nele. Eu acho que quando a gente fala sobre Deus, é isso que Ele espera da gente, né? Que é a nossa fé. Então, vamos lá? Porque aqui é assim, você já começar a escutar e já começar a aplicar também. Eu sei que aquilo que eu falei semana passada não é de uma hora para outra, não é assim rápido, mas você vai despertando, entendeu? Essa é a intenção. Então aqui a gente vai falar sobre, né, será que Deus está me vendo? E hoje, no primeiro episódio, nós vamos falar sobre quando tudo parecia parado. Então, né, quantas vezes a gente se sente estagnada, quantas vezes a gente acha que os nossos sonhos não vão acontecer, quantas vezes a gente fica, né, preso. Eu lembro que eu tava no CLT e fiquei 6 anos trabalhando lá, só que começou assim me dar uma angústia de estar lá. E eu tenho um compromisso comigo que é assim, quando eu não aprendo mais nada, não tem por que mais eu estar lá. E também, se eu acordo no dia e falo, putz, eu tenho que ir pra lá, sabe aquela coisa meio que infeliz, assim, porque eu levo muito a sério, porque o trabalho, ele faz parte da nossa vida, da nossa realidade, a gente passa muito mais tempo trabalhando, né, do que fazendo outras coisas, então, por que não buscar um equilíbrio entre isso? Eu sei que quando a gente fala sobre isso, é uma coisa séria, a gente precisa pagar boleto, a gente tem inúmeras realidades, mas a gente buscar aquilo também que possa nos preencher, porque a nossa vida está passando, né? Nossos dias estão passando. E quando você também entende que aqui é passageiro e que nossa busca é a eternidade, então também aqui a gente tem um propósito, sabe? Quando a gente olha para esse lado. Eu tava me sentindo inseguro, triste ali há um tempo, mas eu não tomo nenhuma decisão de uma hora para outra. Eu sempre tomei decisão que fosse coerente, que eu entendesse que também é um aval de Deus. Então eu falo que eu sou muito obediente, pelo menos eu tento ser obediente, né? Mas eu tento sempre meditar, né, na palavra para tentar entender o que ele deseja. Então eu comecei a ficar inquieta, montei na pandemia uma para vocês entenderem, tá? Trabalhava com financeiro, RH, essas coisas. Então eu montei na pandemia, assim, uma marca de papelaria que eu fazia tudo à mão, costurava, fazia tudo, deixar pra vocês aqui um videozinho, uma fotinha. E aí depois disso me despertou essa vontade de empreender, de entender mais. Eu comecei a empreender no meu CPF, comecei a fazer várias coisas e aí eu não tava mais, tava estagnada. Eu tentava crescer, a outra mulher tentava me derrubar e eu falava, nossa, que estranho. É, e aí veio uma mulher, que é uma consultora, e ela me elevou, assim, do conhecimento. Ela me trouxe conhecimentos, que eu sou essa pessoa que eu sempre vou em busca do novo nível, do novo conhecimento. Ela foi me levando até o momento que eu senti, esbarrei de novo na falta de crescimento ali, de estudo, de tudo. Em contrapartida, comecei como uma amiga minha, a fazer coisas digitais, então ajudar empresas, gerenciamento de redes sociais, e as coisas foram indo, trabalhar entre esses dois lados também, né? Conciliar esses dois não foi fácil, mas a gente foi indo até o momento que em janeiro de 2024 começou a acontecer. Veio clientes novos, eu também entrei para o time de um dos grandes players do mercado. Então começou a acontecer e graças a Deus eu estava recebendo o que
Eu recebia no CLT, que também era uma das minhas dores, que eu falava, nossa, aqui eu tenho um teto muito estabelecido, eu não consigo crescer mais do que aqui. E eu sei que CLT, você fazer movimentos muito grandes, né? Nossa, eu vou dar minha vida aqui, e eu fazia desde sempre isso. Chegava mais cedo, nossa, porque eu gosto disso, do resolver problema, de fazer acontecer. Você mexe ali poucas coisas no ponteiro, né? R$ 100, R$ 50, quando é muito. Então, também estava me consumindo, porque eu tenho projetos grandes na minha vida e eu vi que o CLT não ia me proporcionar isso. E aí começou a acontecer bastante coisa, né? Começou a rolar e começou a ficar fixo, isso começou a crescer cada vez mais. E tomamos decisões, né? Assim, a minha amiga tomou uma decisão de sair do CLT e eu também. Eu demorei um pouquinho porque eu sabia que a minha função, ela era uma função que a empresa quase toda estava regendo através de mim, então demorou uns 3 meses para eu sair, então sabia, fiz com calma, tudo, mas aí nos últimos, vocês sabem, quem já passou por isso? Me comenta aqui, que a gente fica agoniado, né, querendo entender, querendo apressar as coisas. Mas aí eu tô contando para vocês o lado bom, né? Que aconteceu, que isso aconteceu, que foi. Mas o ponto aqui, né, que é quando tudo parecia parado, eu vivia, gente, no CLT desde desse período, eu fiquei 6 anos, até eu sair, de fato, assim, foram 3 anos para mais que eu ficava, Deus, mas o que que eu faço? Por isso que veio esse lance da marca, mas ela também não me dava um retorno rápido. Aí eu parei várias vezes e Deus, o que que tá acontecendo? Eu não tô feliz aqui, eu quero sair daqui. Aí quando você olha, eu moro numa Ilha Bela, né, litoral norte de São Paulo. Quando você olha pra cá, não tem muitas oportunidades, muitas empresas. Começou a me consumir que eu comecei a ficar muito ansiosa. Muito, mas muito de eu não ter noção que eu estava sendo consumida pelos meus pensamentos. E isso é uma dica muito importante para você. Você não é sua mente, os seus pensamentos. Você tem que saber controlá-los e não aceitar tudo que ele fala, porque ele pode muito bem te levar para o caminho muito ruim. E foi o que acontecia comigo. Então eu não conseguia silenciar a minha mente como eu faço hoje. E silenciar a sua mente é, sim, primordial para você escutar Deus, para você relaxar um pouco, porque você tá na tensão, será que vai dar certo? Eu vivia angustiada, achando que as coisas não iam acontecer para mim, que eu ia viver ali e que, nossa, várias coisas ao longo desse processo. Então, eu quero trazer para você aqui assim, né? A mente ansiosa dizia: você está atrasada. Muitas vezes, eu tenho 29 anos hoje, então tô falando pra vocês assim, né, até um ano atrás, em julho desse ano eu fiz um ano que saí do CLT, então é recente também. Mas nesse processo, né, eu falava, nossa, muita gente fazendo acontecer, e eu aqui. Então essa coisa do atrasada, o que que é estar atrasado? Você tem que entender o que Deus deseja de você, você se moldar, você se transformar. E eu tenho plena ciência que Deus não me deu nada antes do que eu queria, porque eu não estava preparada para isso. E a gente, ao longo desses dias, a gente vai falar e vai entrar nesse contexto que é você se preparar para que isso aconteça. Então, eu quero trazer um versículo para você, né? Antes disso, eu quero falar assim, né? O coração sussurrava: será que Deus ainda me vê? Porque eu tô querendo e ele não fala comigo. E você deve estar passando, pode estar passando por inúmeras outras coisas, inúmeras outras dúvidas, passando por inúmeros outros problemas. Eu tô dando um exemplo meu aqui porque é uma realidade minha, mas você tem outros e que você sente que nada acontece. E aí no versículo, o que faço agora? Você não entende, mas depois entenderá. João 13:7. Então, na prática, o que eu quero que você saia aqui fazendo é que você escreva tudo que você sente que está parado hoje. Entregue isso em oração com uma frase: eu escolho confiar mesmo sem entender. Então, nesse processo onde a gente não entende nada, onde a gente se sente perdido, um dos meus frios na barriga é quando eu não tenho clareza do que Deus quer pra mim. E eu fico tava essa semana, gente, vivendo isso. Isso são ciclos da vida. Também eles servem também pra gente evoluindo e passando de etapas. Então, o sem clareza, sem entender o que Deus quer da gente, essa ansiedade, ela consome a gente se a gente não souber silenciar.
Então eu desejo que você faça essa prática hoje, de você escrever, de você visualizar o que está te travando, visualizar o que você desejava e não está acontecendo. Dentro disso, fale com Deus o porquê que não está acontecendo. É isso que se deseja para mim? O que eu tenho que fazer para isso acontecer? Vai me mostrando, conecta com Ele, vai entendendo. Porque o nosso propósito é a gente silenciar, é a gente tirar nossa ansiedade do coração, colocar a nossa fé, entender que Ele está com a gente, que a gente não caminha sozinho. Então, eu tô trazendo esse contexto para você entender um pouquinho mais do que aconteceu comigo, para que você também entenda sobre você, o que você pode escrever, qual é a fase que você está passando, o que você precisa ultrapassar aí essa fase, entender que tudo tem um tempo dele e o que você precisa fazer para você passar dessa fase, porque você tem que fazer o seu lado também. Você também tem que se preparar para o que está por vir, pelo que você deseja, alinhar para ver se está certo com que é isso que ele deseja também. Então, eu escolho confiar mesmo sem entender. Então, essa é nosso episódio de hoje. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha se conectado, se ressoou em você. Escreva, para um pouquinho agora, antes de você iniciar o seu dia. Escreva aí um pouquinho e comenta aqui pra mim, né, assim, o que você sentiu, o que você achou dessa nova série, desse novo tema. E aproveita, curta aqui, siga aqui, porque vai acontecer vários outros episódios ao longo dessa semana. Amanhã eu te vejo às 9 horas aqui no canal. Beijos!